Bom dia! Hoje é segunda-feira, 3 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde pública e a inclusão social a partir de ações de saneamento e saúde ambiental. Para tratar do tema, eu recebo Júnior Bozella, superintendente paulista da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, cumprimentar todos os telespectadores da TV106. É um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês para discutir um assunto de grande relevância para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. E também o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, um prazer estar aqui com você, com o Bozella, para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde aí. Muito prazer aí. Você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que já está aí na sua tela. É só enviar sua mensagem de texto. Quiser gravar um vídeo também pode. Manda é o 13 98877 9496. Bozella, vai fazer um mês que você assumiu a Superintendência Paulista de Saúde, a FUNASA. E quem te acompanha pelas redes sociais vê que você tem viajado muito. Dá para fazer um balanço já desse primeiro mês? Dá para fazer um balanço. Inclusive, até estava brincando aqui, comentando que eu tô fora de casa desde quarta-feira, né? E a esposa já está daqui a pouco reclamando. Mas é um trabalho importante, né? Para a gente sabe da responsabilidade que é você assumir uma autarquia no governo federal. FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, tem uma importância muito grande com relação à questão do saneamento básico, enfim, acho que a gente discute muito, né? Cada real investido em saneamento básico, você economiza R$4 na saúde. Então, é importante a gente estar à frente, com muito afinco. Eu estou, nesse primeiro mês, já recebi lá mais de 30 prefeitos na FUNASA, uma série de vereadores, presidentes de câmaras, e tenho visitado muito o interior do estado. Visitei também prefeitos aqui da nossa região, já fiz uma visita ao Litoral Sul, tive uma audiência importante com o prefeito de Itaém, Marco Aurélio, que é o presidente do consórcio do Codivar, que é do que atende as cidades do Vale do Ribeira, enfim. Então, são uma série de demandas que a gente tem trabalhado no dia a dia para poder, de alguma forma, ajudar a população. E o papel do gestor público justamente é esse, né? Nós temos que ser incansáveis naquilo que a gente se dedica a fazer. Então, eu tenho realmente abdicado, renunciado de todas as minhas atividades empresariais, enfim, pessoais, familiares, para me dedicar a esse tão importante órgão, que é, sim, uma porta de solução para os problemas do saneamento básico, enfim, do abastecimento de água, que com certeza minimiza essas questões de saúde da população. Os desafios, ao conversar com os prefeitos, com os vereadores, os desafios do ponto de vista de saneamento ainda são muitos, Bozella? São diversos. Os números apontam, né, com relação à falta de universalização do saneamento básico, que é um desafio. E a FUNASA tem essa meta até 2030, erradicar, universalizar a questão do saneamento básico, se tornar uma referência nacional e internacional com relação ao saneamento, enfim. Então, a gente tem discutido, são obras importantes em curso. Eu estive em Brasília essa semana, nós temos lá mais de 100 convênios em aberto, nós temos PAC de 2010, 2012, e isso requer o quê? Uma gestão, porque são convênios tem convênios de 11 milhões de reais, por exemplo, e às vezes as prefeituras, né, na alternância, né, do mandato de cada prefeito, acabam enfrentando problema na prestação de conta, de medição, enfim, e são convênios em aberto, né, nem questão de prestação de conta, são obras que estão paralisadas. Então, eu tenho me antecipado a essas questões, tenho chamado os prefeitos em São Paulo, tenho marcado já pontualmente visitas a essas regiões, justamente para que a gente consiga, através dos técnicos da FUNASA, ajustar essas dificuldades que a gente tem identificado nesse processo, para que essas obras sejam retomadas e sejam entregues. Não adianta só a prefeitura conseguir conveniar, a prefeitura conseguir o recurso e uma vez não aplicar, não concluir, quem perde a população, principalmente num momento de crise como esse, que não há recursos, né, nos municípios, o governo do estado, um contingenciamento muito forte, e lá na FUNASA a gente tem uma liberação de recursos
importante para que essas obras sejam executadas. São obras que fazem a diferença dentro do município. Então, tudo isso eu tenho estudado, tenho trabalhado, e isso demanda tempo, mas a gente tem um balanço muito positivo na gestão, até porque eu fui a Brasília também, consegui já logo nos primeiros 15 dias de gestão uma liberação de R$2 milhões para ser implantado na saúde ambiental. Então nós estamos desenvolvendo hoje, eu saindo daqui, estou indo para São Paulo, para a Funasa, estou recebendo o superintendente do Pará, que veio especificamente para nos auxiliar na questão da elaboração desse projeto que a gente vai trabalhar em cima da saúde ambiental, para de alguma forma atender todos os municípios do estado. A gente não quer deixar nenhum município de fora. Então esse é o nosso papel, é fazer com que nosso estado, que é muito grande... Muito grande, são 645 municípios, né? Quer dizer, com quilômetros de distância um para o outro. Eu até estava comentando agora, Exatamente. Na sexta-feira eu vou estar em Itápolis. 8 sábado, horas de viagem, tem um né? encontro com prefeitos, são 15 prefeitos da região, vou levar os técnicos da Funasa, até porque a gente recebeu agora, no dia 26, uma portaria importante, que é a liberação de recurso para obras de saneamento, enfim, melhoria domiciliar, fossa séptica, etc. Então tem 15 dias para essas prefeituras se cadastrarem. Então eu estou me antecipando e estou indo a essas regiões para divulgar e fazer com que essas prefeituras se cadastrem e não percam esse recurso e dentro do prazo uma vez estabelecido. Marcos, quando a gente ouve a proporção de cada R$1 investido, a gente economiza R$4 em saúde, se o saneamento básico fosse olhado sempre com essa responsabilidade que o Bozella está pretendendo implantar, a gente tem na mão uma solução, né? Bom, na verdade é isso, né? O órgão, a Funasa, né, um braço aí do Ministério, que foi mudando ao longo do tempo essas ações, né? Hoje está bastante comprometida com essa questão do saneamento básico. Você sabe, os ouvintes sabem, na verdade a grande mudança, né, na saúde pública que houve no último século, né, na melhora da expectativa de vida, no que a gente chama de transição epidemiológica e transição demográfica, desaparecimento, da diminuição importante das doenças infecciosas e o aparecimento, na verdade, a mudança para as doenças cardiocirculatórias. Isso tem a ver com duas coisas, saneamento básico e vacinação. Esses dois atos, saneamento básico e vacina, modificaram a estrutura das doenças de uma comunidade, né? Praticamente, nós tivemos uma queda absurda nas doenças infecciosas, principalmente por transmissão hídrica. E, na verdade, o saneamento básico é uma coisa fundamental quando a gente fala em saúde, né? A gente imagina que populações da Índia, 4.000 anos antes de Cristo, já tinham estruturas de saneamento básico, né? Um grande estudioso da saúde pública, que é o Rosen, já mostrava isso. Então, assim, e por outro lado, se a saúde pública vê a questão do saneamento básico como importante, a gente vê municípios da nossa região, se eu estiver enganado, o Bozella me corrige, mas assim, por exemplo, Bertioga, menos de 50% da população tem acesso a saneamento básico, quer dizer, aqui do lado de casa. E a gente tem grandes áreas com invasão, grandes áreas... Acho que as invasões são o grande desafio, né? Com contaminação ambiental. Então, esse eu acho que é o grande desafio, né? Quer dizer, moradia adequada, mas saneamento básico e água adequadamente tratada, né? Para que quem está em casa possa entender, Marcos, quais são as doenças que podem ser transmitidas quando você vive numa região que não tem o saneamento básico? Não, eu passaria aqui amanhã elencando essas doenças, né? Mas, basicamente, a gente tem um grupo de doenças que nós chamamos de doenças de transmissão hídricas, né? Que é um capítulo importante da medicina, um capítulo... Então, as doenças diarreicas, que foram responsáveis pela mortalidade infantil de uma maneira absurda no nosso país, né? Modificou muito com o saneamento e a questão do soro de reidratação oral, foram determinantes nessa modificação dessas doenças. Mas as hepatites virais, por exemplo, hepatite A é uma doença de transmissão hídrica, você tem leptospirose, que tem a ver com enchente, com áreas sem o saneamento básico adequado, febre tifoide, salmonelose, shigella, uma quantidade infindável de doenças que tem absolutamente a ver com a questão da qualidade dessa água tratada e de um saneamento básico adequado, né?
Zela, dentro da nossa região, quando eu falo de Baixada Santista, quais são os desafios do ponto de vista de saneamento básico, pegando o gancho aí de Bertioga? Importante, né, a gente ter a participação no programa de um expert, um especialista, né, que ele consegue ilustrar bem todas as decorrências da falta de uma estrutura pública com relação a tratar as questões do saneamento básico, que isso gera de doenças, enfim. O Dr. Marcos, ele realmente é uma referência aqui na nossa região com relação à saúde. E ele fez uma observação interessante com relação a Bertioga. Eu estive em Ilhabela também, eu já estive lá com o prefeito Tenório, e ele falou, olha, Bozella, aqui nós temos 7%. 7%. Então, e nós estamos a gente está falando de Ilhabela, que é uma instância turística, hein? Exatamente. Que também a questão do saneamento básico é uma porta de entrada com relação ao desenvolvimento das regiões. Sem dúvida. Né? Porque você sabe que cidades com balneabilidade, enfim, com uma condição boa de água, de abastecimento, você consegue atrair mais turistas. Né? Então envolve todo um polo de desenvolvimento. Agora, os desafios são inúmeros, né? E aqui na Baixada Santista não é diferente, principalmente no Vale do Ribeira, né? Tem muito assentamento rural, enfim. E é bom porque a Funasa ela tem programas voltados, né? Justamente, citei há pouco a questão da portaria que foi lançada no dia 26, que é para atender o módulo domiciliar sanitário, né? Que é fossa séptica, etc. Então nós temos convênios já estabelecidos no mínimo de 250 até 500 mil reais. Uma vez o município adequado, o município dentro dos critérios estabelecidos, ele vai conseguir fazer com que a Funasa permita esse convênio e libere o recurso e essa obra seja executada. Eu recebi semana passada alguns vereadores de Pedro de Toledo, por exemplo, onde a Funasa tem um convênio em aberto, e eu chamei os vereadores, porque eu identifiquei isso na minha mesa, uma cidade da nossa região, eu estou chamando os processos, mas como eu te disse, só processos abertos lá em Brasília eu identifiquei mais de 100 convênios, e Guarujá, por exemplo, também, nós temos um recurso de 500 mil reais para esse tipo de investimento, de obra, de fossa séptica, de banheiro. Já avisei o prefeito, eu estive no baile da cidade, no Guarujá, falei, Walter, você tem um recurso lá importante, você levar os documentos, se adequar para que não perca, sim, sem dúvida. Porque ele é um governo novo, né? Então eu estou atento a isso, eu estou informando os prefeitos, porque eu sei que quando o prefeito assume a sua responsabilidade, ele tem um mundo de problemas, né? Então eu lá no dia a dia tenho feito o meu papel, feito uma triagem, para não permitir que a prefeitura peque ali no meio do caminho. A gente sabe das dificuldades que são, enfim, e cada gestor tem que fazer o seu papel, e eu tenho procurado fazer o meu. E voltando a Pedro de Toledo, uma vez não concluído, nós identificamos problemas na prestação de contas, enfim, uma obra executada de forma equivocada, então nós já estamos chamando, dando a oportunidade para que se faça a correção, até para que o município também não seja inscrito no CADIM e não perca a possibilidade de receber novos convênios. Uma vez inscrito no CADIM. Então essa gestão ela é importante para que, quando o governo federal abra essas portarias, faça a liberação desses recursos, a gente consiga atender da melhor forma os municípios aqui da região da Baixada Santista. Então, tem uma série de desafios, de demandas, a questão do abastecimento de água que o doutor colocou, uma água potável, isso é fundamental. Eu fui a Brasília também, conversei com o presidente, fiz uma solicitação, protocolei um ofício, eu vou ser contemplado, nós aqui no estado de São Paulo, a nossa superintendência vai ser contemplada com a aquisição de uma perfuratriz, para perfurar poço, para buscar água, para ajudar os municípios a terem uma condição melhor. 40% da população sofre com uma falta contínua de abastecimento de água. Né? Então, tudo isso é importante, são ações que dentro dos critérios que a gente vai eleger, estabelecer, nós vamos atender essas demandas e com um olho muito clínico aqui para as cidades da Baixada Santista. Marcos, qual que é a importância de ter na Superintendência Paulista da Funasa uma pessoa daqui da nossa região? Não, acho isso fundamental, né? Eu acho que, assim, especificamente nessa área em que o Bozella vai estar responsável, que é justamente essa questão de saneamento, essa questão de água potável, essa questão ambiental, é um grande problema na nossa região, né? Nós temos áreas muito críticas aqui na nossa região. Na verdade, eu digo que a nossa cidade, e fazendo um olhar aqui na cidade de Santos,
nós temos áreas muito diversas, que na verdade muitas vezes a população não conhece adequadamente. Sem dúvida. Então você pega a região da praia, da orla da praia, é uma situação, mas você vai na região da Zona Noroeste, você vai em determinadas regiões, né, na região do dique. São regiões muito complicadas do ponto de vista de adequação de água, de saneamento básico, da questão ambiental, de contaminação ambiental. Além disso, nós temos áreas importantes que estão relacionadas muito frequentemente com questões de enchente, que muitas vezes tem questões de ver com macrodrenagem, que por sua vez está relacionada com doenças sazonais que nós temos aqui, como a leptospirose. Então eu espero que, obviamente, ele consiga ter esse olhar para essas regiões mais necessitadas, como eu falei, a região de Bertioga, que é uma que recentemente a gente estudou por conta de casos de esquistossomose que tem em Bertioga, é inacreditável isso, né? Doenças que não podem ocorrer aqui na nossa região. Então, essas doenças, de uma maneira geral, eu repito e insisto, a grande mudança na evolução, na qualidade de vida, na expectativa de vida da população brasileira, tem a ver com a questão do saneamento básico, com a questão de água potável. Então, a grande mudança inicial para melhorar a qualidade de vida da população é que minimamente ela tenha saneamento básico e água potável. Né? A universalização até 2030, você acredita que seja viável e possível? Sinceramente, eu não acredito, não. Na verdade, 2030 está sendo uma data marcada para muitas coisas. Né? A Organização Mundial de Saúde espera, com a introdução de antirretroviral para todo mundo, que a gente acabe a transmissão do HIV até 2030, que a gente consiga tratar todos os pacientes com hepatite C até 2030. Esses marcos referenciais são muito importantes, até para a gente ter um objetivo a alcançar. Né? Sim, sem dúvida. A gente conseguiu alcançar uns objetivos importantes em 2010, que é a questão da diminuição de mortalidade infantil, que foi alcançada, a questão da mortalidade materna que nós não alcançamos. Então, esses objetivos são muito interessantes. Mas eu vejo com muita dificuldade, mesmo porque saneamento básico, né, é um clássico isso, a gente tem essa discussão. Né? Se nós formos imaginar a questão dos prefeitos, dos políticos, né, a gente costuma dizer, né, o saneamento básico vai por baixo da terra, né, ninguém vê, não é verdade? O interesse, não na visto, verdade, não é visto, obra. Né? Não é uma obra, o indivíduo vai canalizar essas áreas de enchente, vai melhorar a qualidade de saneamento, ninguém vai ver, está embaixo da terra. Então, na verdade, eu não sei até que ponto isso é real, se esse interesse realmente se dispersa um pouco por conta dessa visibilidade. Né? E está aí a FUNASA, que é um órgão do Ministério, que na verdade tenta mudar essa que não é porque não é visto que não seja importante. Aliás, é de suma importância. Né? É justamente porque a gente está aqui hoje fazendo essa discussão. Nós precisamos trazer isso para a opinião pública, até para que tenham políticas, né, educacionais, incentivadoras, que a população se prepare, porque a população acaba sendo vítima, às vezes, dos próprios hábitos, né, dos próprios costumes. E o poder público também, de alguma maneira, ele tem que adequar essas questões. Essas metas estabelecidas, elas são importantes. Porém, a gente sabe que no meio do caminho existe sempre um contingenciamento, né? Aquele recurso que estava previsto a ser aplicado da forma, ele acaba não sendo. Então, isso acaba, de certa forma, também atrasando todo um processo, porque envolve uma série de outras áreas. Mas o fato é, quando se tem dinheiro, quando se tem recurso e quando se tem convênio, se tem projeto, nós também, lá na FUNASA, a gente cumpre um papel de fiscalizador desses contratos, porque uma vez liberado esse recurso, as prefeituras têm por obrigação prestar conta, fazer o processo licitatório, enfim, entregar a obra, e nós não podemos deixar, né, um recurso que já é escasso no nosso país para obras tão importantes, por mais que tenha essa política de que, olha, é obra embaixo da terra, isso de repente para fins eleitorais não haja tanto interesse. Então nós temos aqui o que? Essa obrigação, né, de mostrar, a população é um fiscal também. Claro. Né? A população, uma vez atenta em identificar lá no seu município, olha, como é que estão as obras de saneamento, de esgotamento, a estação de tratamento de esgoto, enfim, e cobrar também, né? Porque o povo vota, coloca e tem que cobrar a gestão, a realização. Né? Então, eu acho que tudo isso é importante, é fundamental. E a Prefeitura de São Vicente começou uma operação para combater a venda ilegal de pães e doces por ambulantes nas ruas da cidade. A ação, promovida pela Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários, foi planejada depois de informações passadas por comerciantes locais, recebidas por meio da ouvidoria comercial. Os pães e doces seriam produzidos por uma padaria clandestina localizada em Santos,
alvo de uma denúncia protocolada no Ministério Público aqui da cidade. Ainda segundo a secretaria, também estão sendo preparadas ações contra os chamados carros dos ovos. Segundo a Vigilância Sanitária, a atividade não pode ser regularizada, pois os ovos não devem ser vendidos em movimento. Marcos, eu estou aqui com você, eu não poderia deixar de repercutir a importância de uma ação como essa. As pessoas precisam se preocupar mais com o que comem na rua, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, eu acho que essa é uma das questões que chamam muito a atenção, né? Na nossa cidade, na nossa região, mas é muito comum em outros municípios, mas a quantidade de ambulantes que vendem as mais diversas coisas, né? Hoje o indivíduo se come tudo na rua, né? De pão, pastel, batata, sanduíche. E a gente fica se perguntando, né, a qualidade de como isso é produzido, como isso é adequadamente acondicionado na questão de refrigeração e tudo mais. Essa questão desses ovos são importantes. Muitas vezes a gente compra, eu já comprei, eu também muitas confesso vezes, que já comprei, né, confesso também. aqui. E você às vezes não sabe procedência, você sabe que tem questão de qualidade importante, contaminação por salmonela ao redor desses ovos. Então, eu acho que é super importante que a gente consiga ter, a população também, né, ter um pouquinho de conhecimento da origem e da qualidade do processamento desses alimentos, de onde ela se consome, ou talvez dar uma característica de qualidade a quem processa e vende esses alimentos, não é verdade? Sem dúvida. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ter todas as informações das principais notícias do fim de semana e o resumo das principais notícias deste começo de semana. Entre os assuntos, a vitória emocionante da Unisanta no Paulista de Inverno de Natação. E a gente volta a falar sobre saúde pública e inclusão social a partir de ações de saneamento ambiental. Hoje eu recebo o médico infectologista Marcos Caseiro e Júnior Bozella, superintendente paulista da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Você que está em casa pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que já está aí na tela. Júnior, quais são as ações que a Funasa tem desenvolvido do ponto de vista de ampliação de sistemas de abastecimento de água? É o que eu venho comentando aqui, explicando ao telespectador. Nós temos uma série de projetos em curso, portarias a serem publicadas dentro dos próximos 15 dias com relação a resíduos sólidos, enfim. Então a gente sabe que são desafios inúmeros e eu fico contente e tranquilo porque aquilo que estava previsto, que estava programado, né, questão de abastecimento de água, ligação de esgoto sanitário, resíduos sólidos, enfim, tratamento de água como um todo. Então as coisas estão acontecendo no dia a dia, a gestão tem funcionado, Brasília tem estado atenta, o presidente nacional Rodrigo tem insistido muito junto ao Ministério de Planejamento para que todos esses recursos sejam liberados. Em breve nós teremos uma portaria importante na questão de resíduos sólidos para atender os municípios com a compra de caminhões compactadores, né? Porque para a questão do lixo, e muitas cidades necessitam disso. Inclusive eu tive uma ação importante, até eu queria destacar, quando eu assumi a Funasa recentemente, estava lá previsto um leilão, né, de desfazimento de veículos, veículos mais antigos, tal, que dentro do ponto de vista usual, enfim, ainda poderiam ter uma certa utilidade, uma condição. Então eu fiz uma análise, fiz um questionamento, pedi para que se fosse feita uma pesquisa, enfim, uma inspeção, e ver qual daqueles veículos teriam uma condição, de repente, de um reparo, para que a gente pudesse doar para os municípios, né? Então isso foi importante porque município de assentamento rural, enfim, para fim social, qualquer que seja o interesse do município, a gente tem essa liberdade. Eu liguei para o presidente do consórcio, o Marco, falei, Marco, olha, eu vou fazer uma ação nesse sentido, acho que deve ter alguns veículos que a gente consiga contemplar. Ele falou, não esqueça da minha prefeitura também. Então você vê que isso atende os municípios da Baixada, são ações importantes que, de alguma maneira, você vai tentando contemplar. Então, assim, tudo que se refere a ajudar os municípios, aquilo do ponto de vista da gestão, e a Funasa, ela além dessas ações nossas pontuais, tem essas questões dos convênios, das portarias que estão sendo colocadas já
estão sendo publicadas e a gente vai fazer com que os técnicos participem. Nós temos um desafio muito grande que é com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico. E existem portarias em aberto, existem convênios em aberto que os municípios ainda não concluíram. E você sabe que é fundamental você ter o Plano Municipal de Saneamento Básico até para que o município esteja adequado a poder celebrar novos convênios, não só na área de saneamento básico. Isso é uma exigência, é uma lei federal. Então nós lá na Funasa também estamos desenvolvendo, além dessas portarias, desses convênios, termos de cooperação para os municípios que eventualmente estejam com problemas no seu Plano Municipal de Saneamento Básico, nós consigamos prestar esse serviço através dos nossos técnicos para fazer o reparo do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, eu quero ter a oportunidade de, nas câmaras, enfim, ir nos consórcios, enfim, nas reuniões dos conselhos, ou do Vale, ou do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, conversar com a gente para que a gente divulgue essas questões, porque isso já está sendo realizado. Tem prefeituras no interior do estado que têm nos procurado, eu já tenho colocado a Funasa e os técnicos à disposição desses municípios, inclusive alguns até com termo de cooperação da implantação de uma autarquia municipal para cuidar do abastecimento de água, do saneamento, enfim. Então, são desafios importantes que no dia a dia da gestão a gente vem aprendendo, vem fazendo e vem colocando em execução. Eu acho que os desafios são inúmeros, são muitos, mas com boa vontade, com presteza, enfim, né, com dedicação, a gente vai detectando, vai identificando. Lógico que a gente gostaria de resolver todos os problemas, mas isso é humanamente impossível. Mas o pouco que a gente fizer, eu acho que hoje acaba sendo, de certa forma, muito importante para contribuir com a melhoria dessas cidades. Uma grande preocupação, você estava falando de resíduos sólidos, especialmente aqui na Baixada Santista, é o aterro Sítio das Neves, que já está com a sua vida útil esgotada, né? Tem mais 3 anos de funcionamento. A Funasa está acompanhando? De que maneira a Funasa está acompanhando essa situação, Bozello? Isso na verdade, um desafio enorme, né? A gente tem visto aí a preocupação dos prefeitos da Baixada. Eu estou atento a esse cenário, inclusive disputei a última eleição, fui candidato a prefeito e hoje o Sítio das Neves ele atende 7 das 9 cidades da Baixada Santista, né? E seu tempo de vida útil já está esgotado. Né? Quer dizer, então você precisa rapidamente agir e achar uma solução. É evidente que a gente tem lá planos, convênios com relação à questão de resíduo sólido, enfim, de manejo, de reciclagem, etc. Eu acho que são contribuições que a gente precisa unificar os entendimentos, buscar uma conversa com as prefeituras e fazer uma ação aqui na superintendência no estado, mas eu acho que mais importante que isso é levar o problema a Brasília, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, achar um caminho, os recursos para que essa questão do aterro sanitário não se torne um caos para a vida das pessoas aqui na Baixada Santista. É muito pouco tempo. Eu vejo que o Condesb tem se movimentado, o prefeito Mourão tem feito um trabalho, tem aquecido muito essas discussões, esses debates, porque há uma preocupação. E assim, a região, ela literalmente é metropolitana, né? Porém, não dá para pensar, né? As prefeituras têm que agir de forma metropolitana também, né? E esse talvez seja um dos diversos pontos, mas esse seja o principal, né? Porque aonde você vai armazenar esse lixo? E aí você não vai levar esse lixo para onde? Isso vai gerar um custo muito grande para a municipalidade, né? O transbordo, o deslocamento, você vai ter que mandar para o Planalto isso. Para onde que vai? Então, assim, precisa achar uma solução rápida, né, dentro do consórcio, dentro do entendimento dos municípios e, obviamente, que é na nossa posição, na nossa condição, que a gente puder contribuir, identificar, dentro do ponto de vista de convênio, recurso, ou uma ação mais intensa junto com os deputados também, os deputados federais da nossa região, para que vá a Brasília e pleiteie algum recurso que, de alguma maneira, consiga melhorar o tempo de vida útil aí desse aterro, que na verdade há uma lei, há uma determinação, e não é só a Baixada que tem sofrido com isso, não. Eu tenho recebido lá na Funasa e nas visitas que eu tenho feito, inúmeros prefeitos me levando essa demanda com relação ao problema da destinação do lixo domiciliar. Isso realmente é uma crise hoje que... Talvez seja um dos maiores desafios do século, né? Gerir o lixo. Não tenha dúvida nenhuma. E eu acho assim, cada vez mais a população precisa se conscientizar a produzir menos lixo. Esse é o grande desafio, talvez. A cultura que precisa ser implementada com relação a isso, porque é
humanamente impossível, né? Você conseguir dar conta de um cenário desse. Você precisa ter o hábito de produzir menos lixo. Acho que hoje Santos também lança o hoje programa... já passou a valer hoje a nova lei de resíduos sólidos em Santos, né? Eu espero, sinceramente, que as grandes empresas, né, os restaurantes, os hospitais e até mesmo casas que produzam um volume grande de lixo, se conscientizem para essa necessidade de produzir menos lixo, né? E nós temos condição de fazer isso. As grandes empresas, né, o cidadão, enfim, a população como um todo, esse é um desafio, é uma educação que a gente precisa fazer, é desperdiçar menos. Inclusive, eu fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome e nós tratávamos muito disso, do desperdício do alimento. Aliás, foi um programa que foi pioneiro, implementamos o banco de alimento aqui no primeiro banco de alimentos, enfim, depois por problemas de gestão administrativos locais lá da cidade de São Vicente, infelizmente esse trabalho acabou perdendo força, mas na época em que estivemos à frente da secretaria, e os grandes desafios e a segurança alimentar é ligado ao MDS, né, ao Ministério do Desenvolvimento Social, era justamente combater o desperdício do alimento. Né? Era muito, né? É muito, né? Então, assim, tudo isso, você está produzindo lixo de forma equivocada que você poderia estar revertendo para minimizar os problemas de vulnerabilidade sociais, que são inúmeros, né? Os impactos ambientais. Os impactos ambientais, que esse é o tema central aqui da nossa discussão, mas você vê como uma coisa vai levando a outra. E as doenças. Na verdade, eu acho que, estou metendo até um pouco nesse tema, eu acho que esse é um tema fundamental, né? Na verdade, esse modelo, né, de coleta de lixo, obviamente, ele tem que ser mudado, né? Isso passa necessariamente por uma questão educacional. Eu digo que a grande questão do nosso país, do mundo, é a questão da educação, né? Quer dizer, nosso país só vai começar a mudar quando, de alguma maneira, a gente entender que desde do primeiro, do início da atividade educacional de um aluno, né, ele começar a ter essas informações e replicar essa informação. Então, você nota na questão do lixo, é fundamental. É impossível que o lixo seja coletado de uma maneira que não seja seletiva. Claro. Então, isso tem que ser discutido com a comunidade, quer dizer, que o lixo seja seletivo. Saber separar o que é o lixo orgânico. Veja só, você veja a questão das latinhas de alumínio. Não existe latinha de alumínio, porque há um mecanismo de reciclagem fundamental. Eles pagam R$3, em torno de R$3 o quilo. Então você vê os indivíduos na madrugada colhendo latinha na praia, você não encontra, rarissimamente você encontra uma latinha de alumínio. Quer dizer, há um modelo de gestão absolutamente adequado de reciclagem, praticamente 90% do alumínio é reciclado. Ora, por que não se cria mecanismo disso para a questão do plástico, que é a grande questão de contaminação ambiental? Você vê cada vez mais animais marinhos morrendo por conta de Nós falamos aqui. Então, veja, isso parece que paga em torno de 20 centavos o quilo. Então, tem que haver uma política, uma mudança, na verdade, de estímulo. Primeiro, a questão da reciclagem. Não dá para imaginar uma coleta que não seja uma coleta seletiva. Não dá para imaginar. Isso tudo faz parte de um contexto de saúde pública, né? As pessoas, o manejo adequado do lixo, essa divisão do lixo, um estímulo para que ocorra, na verdade, uma reciclagem adequada. Existe uma população enorme que muitas vezes poderia ser relocada. Eu sei que é fácil falar, mas a gente tem que pensar em políticas diferentes, em que pudesse trabalhar essa população numa reciclagem, separar o que é um lixo orgânico, que pode servir como adubo, e assim vai, né? Mas necessariamente não dá para pensar nesse mecanismo que as pessoas joguem tudo naqueles lixos, naqueles saquinhos, passam o lixeiro, jogam faz um bolo para o aterro. Não tem fim isso, não é possível que isso tem um limite físico. Né? Eu acredito que se as pessoas passassem a ter consciência, e eu concordo quando você diz que a consciência vem a partir da educação, não há outro caminho. Né? E a partir do exemplo dentro de casa também, né? Nós pais, nós temos como obrigação também educar os nossos filhos a partir dessa visão de sustentabilidade, né? O mundo hoje precisa pensar de maneira sustentável, senão a gente vai esgotar todos os sistemas. Todos os recursos naturais que tem aí. Eu pergunto aqui, né, os nossos ouvintes, para você, vocês têm lá na casa de vocês, por exemplo, a divisão do lixo reciclado lá, metal, plástico, vidro,
né, que são aqueles coletores de corzinha diferente. Então é importante esse pensamento já desde muito pequeno para que a gente possa incutir, na verdade, na população essas ideias. Isso passa por todas as outras questões ambientais, na questão do lixo que os indivíduos jogam na rua, esses resíduos que acumulam muitas vezes água, que é a proliferação de insetos, de mosquito, do Aedes, e assim vai, né? E aí as doenças acontecem, né? Isso é uma consciência ambiental. Você nota isso, é uma coisa inacreditável. Eu não sei se eu vou ficando mais velho, eu já estou ficando mais sem paciência, mas é inadmissível você andar, às vezes os caras estão andando e jogam pela janela, copo, gente, o resto do biscoito. Isso, né? Não é normal isso, não é possível. Quer dizer, a gente precisa, na verdade, trabalhar de uma maneira mais continuada esses princípios básicos do convívio social. Eu tive uma situação em que eu vi a pessoa jogando, eu estava andando na rua, ela jogou, eu peguei o lixo e devolvi no carro dela. Isso é fantástico. E ele ainda ficou bravo. Opa. Ficou bravo, do tipo assim... Por que você está me corrigindo? Eu falei, olha, eu estou contribuindo para que a tua filha, não sei se você tem filhos, ou seus sobrinhos, tenham um mundo um pouco melhor. Então, faça a sua parte, né? Porque uma vez eu fiz isso na praia do Itararé, eu quase arrumei uma confusão imensa, mas é porque é revoltante. É revoltante você ver alguém jogar o lixo no chão, gente. Então você vai em qualquer lugar, não diria em qualquer lugar, mas você vai num lugar um pouquinho diferente. Você não vai andar na praia, eu corro na praia, às vezes, final da tarde, quando é possível isso. É inacreditável, acúmulo, as pessoas vão comendo e vão jogando, as pessoas não levam um saquinho plástico para... Então isso é cultural, nós precisamos trabalhar, e quando a gente ficar falando aqui em manejo ambiental, a gente tem que trabalhar com a população de alguma maneira para que eles tenham essa ideia da importância daquele pequeno trabalho individual, representa coletivamente, né, uma melhora de qualidade de vida, não é verdade? Até porque o impacto financeiro que é gerado mediante a essas atitudes, ele é enorme. E isso vem, a gente está falando aqui de convênio, de dinheiro, de recursos, de investimento, de combate às doenças endêmicas, mas tudo isso é gerado por uma falta de conscientização. E aí a população acaba sendo vítima dos seus próprios hábitos. E aí ela também, com o seu recurso, com o seu imposto que ele paga, ele está usando o seu próprio dinheiro, que poderia estar sendo revertido para a educação, enfim, para outras questões, mas não, para combater questões de saúde que ele mesmo está gerando. Exatamente. Assim, inclusive o projeto que eu disse agora há pouco, dos 2 milhões que a gente conseguiu de recurso em Brasília, é justamente para a saúde ambiental, porque tudo isso que a gente está discutindo aqui nada menos do que questão de saúde ambiental. Então o projeto que nós queremos desenvolver, e vamos fazer isso de uma forma muito célere, é criar uma carreta itinerante para que a gente leve nos municípios a orientação com relação... Você estava falando, olha, de pegar um saquinho e você levar e guardar o seu lixo produzido no dia. No Japão é assim. No Japão tem nem lixeira na rua. As pessoas levam o seu lixo para casa. E você não encontra um papel de bala no chão. Basta ver o exemplo que os japoneses deram na Copa do Mundo dentro dos estádios, né? Sim. Basta ver, a gente não precisa falar mais nada, né? E chegamos ao último bloco do nosso programa e agora vamos falar um pouquinho de esporte. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos foi até Goiânia e empatou em 1-1 contra o Atlético Goianiense. O lanterna da competição jogou mal. Com o empate, o Santos, apesar do empate, foi para o 4º lugar do Campeonato Brasileiro e volta ao G4. O Peixe também volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense na Vila Capanema pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O time está precisando se acertar. E voltamos a falar sobre saúde pública e inclusão social a partir de ações de saneamento e saúde ambiental. Para tratar do tema hoje comigo, o médico infectologista Marcos Caseiro e Júnior Bozella, superintendente paulista da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. A gente falou no bloco anterior a respeito da necessidade da conscientização e falamos rapidamente sobre uma doencinha que logo está aí de novo, né? Eu ouço falar da dengue desde que eu era uma menina e eu já vi a dengue evoluir tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e ela não desaparece, a gente perde a guerra para um mosquito ridículo, pequenininho e a população não aprende. Como que a gente consegue trabalhar a consciência, Marcos, da população? Então, eu acho que isso é importante. Essa é uma discussão que
de uma maneira geral, desses últimos 13 anos, só 3 anos nós não tivemos epidemia aqui em Santos, né? Esse ano foi um deles. Nós tivemos epidemia praticamente todos os anos de dengue, né? Com casos graves, né? Em 2010 nós tivemos mais de 20 óbitos por dengue, temos tido uma média de 3 a 4 óbitos por dengue só aqui no município de Santos, né? Nos períodos em que ocorre epidemia, que como eu falei, só 3 não ocorreram. Então é super importante porque as pessoas têm que entender que quando a gente fala em dengue, a gente está falando de um vetor que é o Aedes. E esse Aedes não é o vetor só da dengue, né? Não. Ele é um vetor do que a gente chama de arbovirose, né? Arbovirose é uma palavra que significa artrópode, borne vírus, do inglês, que significa vírus transmitidos por artrópodes, e o Aedes é um artrópode. E nós estamos assistindo agora, né, a questão do chikungunya e Zika, mas existe mais de 400 arboviroses catalogadas e com potencial de transmissão por homem e pelo Aedes. Então, na verdade, entre elas a questão da febre amarela, que né, nós tivemos aí um aumento de casos impressionante agora em Minas Gerais. O vetor urbano da febre amarela é o Aedes. Então, quando a gente fala em controlar o Aedes, nós não estamos falando em controlar só a questão da dengue. Na possibilidade de muitas doenças, quando a gente ouvia falar em Zika e chikungunya, e na verdade chegaram aí como um risco potencial. Então, na verdade, essa é um exemplo típico de um mosquito que se urbanizou de uma maneira impressionante, né? O Aedes gosta de viver dentro da nossa casa, ele é o que a gente chama dessa proximidade enorme que ele tem de viver dentro da nossa casa. O Aedes não gosta de viver na rua, ele gosta de viver dentro da casa, ele chama sinantropia, né? Ele é absolutamente sinantrópico e o que a gente tem que fazer, na verdade, é uma consciência ambiental de controle de locais onde possam ter acúmulo de água, que é o local onde ele se reproduz, né? A dengue é uma preocupação da Funasa, né, Bozzella? A gente tem trabalhos lá específicos com relação à questão de orientação, enfim, divulgação, estudos e todas essas ações que a gente tem discutido de realização de serviço, de obras, né? Quando você tem o manejo das águas pluviais, os problemas da enchente, enfim, são critérios importantes para você combater, né, essa questão da proliferação dessas doenças endêmicas, né? E isso é tema central na Funasa. O doutor falou da questão desses novos vírus, mosquitos chikungunya, zika vírus, quer dizer, a gente antes falava só de dengue, hoje você tem outras questões a serem debatidas. A possibilidade, né, de ainda terem mais outras 400, né? Se a gente não resolveu, não fizer a lição de casa. Inclusive a gente tem lá convênios também, que não é muito aqui para o estado de São Paulo, mas a Funasa trata, né, com relação à doença de Chagas também, a questão das moradias habitacionais, etc. Então tudo isso são assuntos que a gente trata diariamente e tem tentado de alguma forma trazer para a nossa realidade local, e a Baixada sofreu muito, né, nesses últimos anos, e apesar da diminuição, mas o doutor comentou com propriedade, às vezes você tem uma população que já está imune, né, à contaminação desse vírus, mas não significa que mudou os hábitos, mudou os hábitos, né? E aí cabe a nós, né, o poder público, o gestor, fazer com que essas divulgações continuem sendo feitas de forma permanente e é esse o nosso dever. Porém, né, infelizmente, aquilo que a gente discutia no bloco anterior, nem sempre a divulgação, a questão da educação, enfim, ela é trazida para a realidade do dia a dia das pessoas e, infelizmente, a proliferação ela continua existindo através, né, dos maus hábitos, né, e a população, mais uma vez, acaba pagando conta, sendo vítima, e mais recurso público tendo que ser despejado, enfim, colocado, investido em ações que deveriam serem, de certa forma, premeditadas, enfim, evitadas pela própria população, e a gente estaria canalizando recursos para outros fins. Mas é um desafio ainda na Baixada Santista, e a gente lá na Fundação Nacional de Saúde, através das nossas portarias, dos nossos convênios, também temos ações voltadas para combater a questão da proliferação dessas doenças que há anos vem atrapalhando e muito o desenvolvimento de saúde aqui na Baixada Santista. Né? E hiperlotando também, né, as unidades básicas de saúde. Enfim,
que já estão... Os desdobramentos são inúmeros, infinitos, efeito reflexos. Dominó, né? Os reflexos são em efeito dominó. Exato. Júnior, eu tenho pouco mais de 4 minutos e eu não posso encerrar o nosso bate-papo sem te perguntar, você pretende concorrer a algum cargo em 2018? Afinal, você é vice-presidente do Podemos, um partido que tem ganhado bastante visibilidade. O partido vive um momento importante, um sonho da nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu, é uma exímia deputada, uma liderança que vem se destacando no cenário nacional com uma capacidade, uma habilidade política muito grande, né, de levar as práticas do Podemos para a população entender a democracia direta. Não somos um partido nem de direita, nem de esquerda, somos um partido de causas, né, e esse é o nosso movimento, o movimento Podemos, que também foi embasado no US Can do Obama, no Podemos dos Estados Unidos, e que hoje nós tivemos a grata satisfação e felicidade de absorver em nossos quadros o senador Álvaro Dias, que irá discutir a questão do projeto de presidência da República, será o nosso candidato à presidência da República em 2018, um homem que foi governador com um dos maiores índices de aprovação no estado do Paraná, não tem uma mancha, uma risca no seu currículo, na sua atividade pública. Tivemos a filiação também do senador Romário, que irá disputar o governo do estado do Rio de Janeiro, e o partido vem crescendo e a gente está na vice-presidência estadual do partido, cumprindo essa meta de levar o nome do partido também, atrair novas lideranças, estimular para que os jovens participem da política, porque não dá para as pessoas acharem que o voto é simplesmente uma obrigação e aqui não tem nada a ver com isso. Na política tem pessoas do bem, e essas pessoas de bem que estão espalhadas pela sociedade, elas têm que vir participar desse movimento, porque é através da política, através do sistema, do instrumento que se modifica tudo. Então a gente não pode causar essa antipatia. Eu não me lembro do brasileiro ter orgulho dos últimos 5, 6 presidentes que passaram pelo país. Então, nós vamos sim, através do movimento Podemos, fazer com que o brasileiro possa voltar a ter orgulho, e eu provavelmente aí em 2018 esteja disputando uma pré-candidatura à Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo, para deputado estadual. Provavelmente teremos mais um representante na Assembleia Legislativa. Rosela, muito obrigada pela tua participação, sucesso na FUNASA, você tem realmente um grande desafio, mas saindo ou não deputado, eu acho que você ainda tem tempo de fazer um bom trabalho. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, muito bom poder conversar com a população da Baixada Santista, e agradecer também ao Dr. Marcos aqui pela companhia, né, e o excelente debate. Dr. Marcos, muito obrigada pela participação aqui conosco, pelas informações importantes, e vamos torcer para que a nossa população, seja da Baixada, seja do país, realmente comece a criar uma consciência mais sobre sustentabilidade. É isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado aos seus ouvintes aí que estão nos assistindo agora. É sempre um prazer estar aqui com você e com o Bozella também. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre a superlotação nos presídios e você pode ajudar a fazer o programa. É só enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.